Jesus Cristo, e uma excelente noite. Estamos aqui em mais uma reflexão da Palavra de Deus. Acabamos de concluir ali a nossa programação ao vivo na nossa web rádio El Shaddai. Inclusive, já antecipo o convite mais uma vez, todas as terças, quintas e sábados, às 18 horas, nós temos sempre uma programação ao vivo na nossa web rádio El Shaddai, batistaelshaddai.com.br, ou pode também baixar o nosso aplicativo ali pelo Play Store, web rádio El Shaddai. E aí será uma honra tê-los conosco durante essas programações. Nós tocamos muitas músicas a pedido de muitos irmãos, solicitamos muitos pedidos, tocando a música favorita, mandando um alô, bem como também sempre temos uma reflexão da Palavra de Deus. Eu havia me esquecido de pedir perdão aos irmãos ali pela voz, mas já aproveito para pedir aqui perdão aí pela voz, se não tiver muito audível, nos perdoe, porque a garganta ainda está muito inflamada, estamos falando com certa dificuldade, mas estamos aqui para honrar mais um compromisso. Quero compartilhar com você, vou estar lendo aqui no celular, um livro de Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre esta grande obra que temos por fazer e para fazer, e que Deus nos proporciona graça para isso. Alguns irmãos já começaram a estar aqui conosco, nós louvamos a Deus pelas suas vidas. A irmã Sandra, ali de Irajuba, sempre conectada conosco aí, sempre participando. Nosso irmão Márcio Gardel, ali de Jequié, uma satisfação tê-los conosco. Deus continue abençoando as nossas vidas de maneira extraordinária. Irmã Rita de Cássia, e dentre os demais que daqui a pouquinho continuam também, e os outros que estão também nos acompanhando pelo YouTube. Deus continue abençoando as suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Rita de Cássia, lá de Irajuba também, nosso forte abraço a vocês, bom revê-los, ainda que seja assim virtualmente, mas bom estar com vocês. Neemias capítulo 6, me permite a leitura aqui no celular. Disse assim, Neemias: por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias, ele recebe uma missão de Deus, ele se dispôs a fazer essa missão, essa obra. Quero lhe chamar a atenção que Neemias estava num palácio servindo ao rei Artaxerxes, e ele então de repente recebe uma visita do seu irmão Anani. E quando Anani chegou ao Palácio Real e encontra Neemias, Neemias pergunta para ele: como está a casa de meus pais? Como está Israel? Como está Judá? Como está esta nação? Como está Jerusalém? E Anani disse: está em ruínas, está totalmente destruída. E aí Neemias ficou muito triste. E ele então vai atender ao rei, e o rei percebe que ele está triste. Ele estava então correndo um risco de morte, porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia chegar à casa do rei cabisbaixo ou triste. No entanto, o rei percebeu isso em Neemias, e Neemias ele era copeiro do rei, aquele que prova a comida e a bebida antes que o rei coma, para que o rei não seja envenenado e etc. e tal. O copeiro serve para isso. Neemias era o copeiro, ele era um homem da confiança do rei, e estava ali no palácio servindo ao rei, e o rei percebeu que ele estava triste. E quando o rei percebeu que ele estava triste, perguntou o que estava acontecendo. E ele disse: e eu orei ao Senhor. Foi uma oração daquela de segundos, que no mesmo instante veio a resposta. Ele disse: como estaria alegre se o sepulcro dos meus pais está em ruínas? Como estaria eu alegre? E aí o rei perguntou: pede-me o que você quer. E ele disse: quero que o Senhor me dê cartas para que eu possa pegar material, madeira e passar, ter livre acesso para ir e vir. E o rei então deu a Neemias. Neemias monta em um cavalo e vai para lá. Chegando lá, ele começa a percorrer por todos os lugares, observando tudo que tinha para fazer e tudo que havia sido destruído. Quero lembrar os irmãos que em 586 a.C. houve a terceira invasão em Israel, em Jerusalém.
então foi derrubado os muros, as pedras foram queimadas, as casas foram queimadas, e pedra queimada, ela não se junta novamente. Foram queimados tudo destruído, exatamente no período em que Israel ficou exilado pela Babilônia, quando o rei ainda era Nabucodonosor, e tudo foi destruído, ficando apenas Jeremias e algumas outras pessoas que eram tidas como inválidas e que não servia para o rei. Aquelas pessoas ficaram ali exatamente porque eles não tinham nada para oferecer ao rei. As mulheres no seu período menstrual eram tidas como imundas, elas ficaram lá, e os homens que estavam doentes não podiam trabalhar, e dentre os homens ficou também Jeremias. Enfim, foi totalmente destruído, e aí Neemias sente no coração esse desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Uma missão muito árdua, muito difícil, porque quando ele observou andando a cavalo, cavalgando por ali, ele viu que estava tudo totalmente destruído, estava totalmente arrasado, não tinha casa, não tinha nada, e as pedras que tinha estavam queimadas. E ele então manda reunir um grupo e conversa com esse grupo de pessoas, e quando ele chega junto a esse grupo de pessoas, ele disse: vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E as pessoas então começaram, ao invés de ficar animadas, porque os muros representam fortaleza, os muros representam proteção. Ao invés de eles ficaram alegres e motivados, eles ficaram totalmente desmotivados. Eles disseram: como nós conseguiremos fazer uma coisa dessa? Como conseguiremos restaurar de novo? E eles começaram a ficar realmente totalmente desiludidos. E aí Neemias falou: nós iremos fazer. E começou a colocar na cabeça de um, na cabeça de outro, a motivar um, motivar o outro. E ele então marcou tudo, combinou tudo e começou a obra. E ele começou a obra no período em que o povo estava completamente desanimado, mas ele começou a obra. A obra era reparar os muros, reconstruir os muros, e depois reconstruir as casas, reconstruir as famílias, reconstruir a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel. Tudo isso precisava ser construído, reconstruído, melhor dizendo. Neemias, então, faz algo que eu quero chamar muito a sua atenção, porque isso é uma lição para nós. Neemias, ele sai do seu conforto no palácio, veja que coisa extraordinária. Ele deixou o conforto no palácio, de estar servindo ao rei, largou de estar comendo a comida do rei, para estar consertando o muro, refazendo o muro, motivando pessoas totalmente desmotivadas, desiludidas, totalmente para baixo, com autoestima lá embaixo. Neemias largou todo o seu conforto no palácio real, de estar servindo ao rei, de estar comendo bem, dormindo bem, para estar exatamente lá, em um lugar totalmente destruído. Por quê? Ele achou como prioritária fazer as coisas de Deus, a obra de Deus. E aí, o texto que nós lemos no capítulo 6, versículo 3, diz: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Quando Neemias começou a fazer as coisas, logo começou a aparecer obstáculos. E a primeira lição que nós aprendemos é que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas para Deus, e até dentro da casa de Deus aparece obstáculo para nós. É incrível, mas é uma realidade que nós não podemos fugir, nem podemos fingir que não existe. Nós estamos fazendo a obra de Deus, e aparece gente dentro da casa de Deus para tentar nos impedir de fazer a obra. Muitas vezes por inveja, muitas vezes porque não consegue fazer, muitas vezes e tantos outros motivos que tem, mas acontece que sim. E aí as pessoas começaram a se levantar contra Neemias: Sanbalate, Tobias e Gesem. E depois apareceu ainda mais um quarto, mas esses três eram os principais. E eles tentaram muitas vezes contra Neemias, e aí no capítulo 2, versículo 9, depois você lê, ele diz: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eles já estavam ficando desfalecidos, porque a todo momento eles armavam uma cilada para Neemias. A todo tempo eles tramavam alguma coisa para Neemias. Eles, inclusive, mandaram dizer para Neemias: nós mandamos cartas ao rei, dizendo que você quer dividir o povo, quer fazer uma nova nação e se tornar rei, você quer traí-lo. E Neemias, então, não falou absolutamente nada para eles, somente falou para Deus: Senhor, fortalece as minhas mãos. Isso porque, quando estamos fazendo as coisas de Deus, realmente dá vontade de desistir, quando estamos lutando, e alguém está sempre lutando contra, alguém está sempre jogando a areia no nosso projeto, alguém está sempre jogando um balde de água fria. Nós somos humanos, realmente, nós muitas vezes desanimamos. E aconteceu exatamente isso com Neemias. Ele ficou desanimado, e aí ele pediu: Senhor, fortalece as minhas mãos. E ele continuou a fazer. Então, Neemias trocou aquela bandeja que ele servia ao rei
por uma colher de pedreiro e por uma espada. E com uma mão ele construía, com outra segurava a espada. E aí mandaram um recado para ele, Sanbalat, Tobias e Gesem. Vamos nos encontrar. E aí marcaram um lugar. E ele então disse, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Neemias disse, o que eu estou fazendo é prioritário, o que eu estou fazendo é muito mais importante do que parar para ouvir vocês. O que eu estou fazendo é muito mais importante do que dar ouvido às pessoas que não querem ajudar, só querem atrapalhar, e realmente quem não ajuda só atrapalha, isso é uma realidade. E Neemias encontrou opositores assim, e semelhante a Neemias, nós encontramos opositores todos os dias em nossas vidas, é dentro da nossa casa, no comércio, é na loja, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja e na família, em tudo quanto é lugar. Nós sempre encontramos opositores para as nossas coisas, mas temos as mãos de Deus sempre nos fortalecendo. Por isso temos que entender que quando estamos fazendo alguma coisa para Deus, nós temos a aprovação dele, foi ele que mandou, ele vai garantir, ele vai dar forças suficientes, ele vai dar estratégia, ele vai nos garantir que nós concluiremos aquela obra. E nós precisamos acreditar nisso. Neemias acreditou nisso, e ele disse para Sanbalat, Tobias e Gesem, eu estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. Portanto, Neemias, ele deixou o palácio, deixou de ser copeiro para ser, começa aqui então, os pontos, uma testemunha de Deus. Isaías disse isso, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Neemias deixou o palácio para testificar, para testemunhar de Deus. Isaías 43, 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que nos ajuda. E Neemias deixou o palácio para testificar de que há um Deus e que o Deus de Israel era poderoso para ajudá-los, que o Deus de Israel era poderoso para tirá-los de lá e reconstruir suas vidas, reconstruir sua cidade, reconstruir sua nação e fazer de Israel. Essa será tema até de uma outra reflexão. Como lá Ageu disse, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Exatamente isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O que nós temos que fazer está no centro da sua vontade. E foi isso que Neemias fez. Ele prosperou muito mais cá, estando com os valados marginalizados, com as pessoas totalmente destruídas, do que lá estando servindo ao rei como copeiro, como homem de confiança. Ele deixou o palácio para ser uma testemunha de Deus, para ser um motivacionador de Deus, um homem que estava ali motivando as pessoas. Ele deixou o palácio para isso, para ser testemunha de Deus. Ele deixou o palácio para ser sal para aquelas pessoas, para produzir sede de Deus e para preservar aquilo que ainda restava nas pessoas. E nós vemos isso em Mateus capítulo 5, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, capítulo 5, versículo 13. Quando ele disse isso, ele também disse, o sal não pode ser insípido, porque com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Portanto, Neemias saiu de lá para ser o sal para aquelas pessoas, para preservar aquelas pessoas, mas também para produzir sede de Deus, para que eles voltassem a buscar a Deus, para que eles voltassem a acreditar em Deus, para que eles voltassem a entender que Deus é tudo em todos. E Neemias nos ensina essa lição. Ele deixou o palácio, deixou a bandeja para ser testemunha, para ser o sal e para ser a luz para Israel. Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para que todos vejam. É isso que nós somos. Neemias entendeu isso, largou o palácio para iluminar aquelas pessoas que estavam vivendo na escuridão, cabisbaixos, totalmente destruídos, totalmente afastados do projeto que Deus tinha para a vida deles. Afinal, a propósito, eles eram o povo de Deus, mas estavam totalmente com a sua motivação
lá embaixo, sua autoestima não existia mais, estava lá embaixo. Chega Neemias para clarear as ideias, para iluminar aquelas pessoas e para dizer, vamos restaurar os muros, porque nós acreditamos no Deus de Israel, o Deus que foi poderoso para tirar o povo do Egito, para guiar o povo até a terra que emana leite e mel. Ele é o Deus Todo-Poderoso para continuar nos abençoando aqui nessa terra. Portanto, Neemias saiu de lá para ser luz para aquelas pessoas. Por quê? Porque eles precisavam disso. Neemias saiu do seu palácio para ser um ramo para produzir frutos para Israel. Diz João no capítulo 15, versículo 5, que nós somos realmente esta videira. O Senhor é videira e nós somos os ramos. Os ramos são quem frutificam, quem dão os frutos. Neemias, ele se tornou um ramo para dar frutos, frutos de paz, frutos de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de fé, temperança, de atitude perante o reino e as coisas de Deus. Neemias, ele foi frutificar a boa obra para os israelitas, a fim de que eles pudessem voltar novamente a cultuar o Senhor em paz e ter a sua morada totalmente restaurada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Neemias saiu do seu palácio para ser uma carta de Deus para o povo de Israel. Neemias, ele deixou o palácio, pediu autorização ao rei e saiu para o povo de Israel. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 2, Paulo diz, vós sois minhas cartas em nossas mãos. Você sabe o que significa uma carta? Para que serve uma carta? Neemias, ele foi uma carta, mas a carta por si só ela não é suficiente se ela não for legível, se ela não tiver rasuras e se ela não for aberta para que todos possam ver, ler. Neemias foi como uma carta, sem rasuras. Neemias foi com um objetivo direto, foi reconstruir os muros. Ele foi como uma carta aberta, mostrando que ele era o enviado de Deus para restaurar a nação de Israel. Neemias nos ensina uma lição muito importante, que nós precisamos ser como carta de Deus para esta nação, ser carta de Deus para as pessoas que nos rodeiam, ser carta de Deus no local de trabalho, no local de estudo, no ambiente onde quer que estejamos, sermos carta de Deus para alcançarmos as pessoas. Lembra-se da frase de Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá? Ela disse que era um lápis na mão do Criador, escrevendo uma carta de amor. A obra de evangelização é assim, nós ministramos a palavra de Deus, que é o amor de Deus às pessoas. Portanto, nós temos que ser realmente como um lápis nas mãos de Deus, escrevendo uma carta de amor para as pessoas. Neemias, ele saiu do seu palácio para ser uma carta, ele saiu do seu palácio para ser um embaixador nas mãos de Deus. Paulo diz que nós somos embaixadores, capítulo 5, versículo 20, lá de 2 Coríntios, vós sois embaixadores. Você sabe o que significa ser um embaixador? O embaixador significa que onde nós estivermos, ali está um pedacinho do país que nós representamos. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele tem um quarteirão num local nos Estados Unidos que se chama embaixada, e naquele quarteirão ali é um pedaço do Brasil lá, ali não é Estados Unidos, ali é um pedaço do Brasil nos Estados Unidos da América. Nós somos embaixadores dos céus. Onde nós estivermos, à nossa volta, ali está um pedacinho dos céus. Neemias saiu do palácio para ser um embaixador para Deus, para representar o reino dos céus ali para o povo que estava totalmente desiludido e desacreditado no Deus de Israel, porque eles estavam vivendo em ruína. Neemias foi lá como representante de Deus, mostrando aqui é um pedacinho do céu, eu sou o embaixador do reino de Deus, estou mostrando para vocês que Deus ainda está conosco, que Deus ainda está nos ajudar, que Deus ainda está pronto e disponível para ser alcançado. Neemias, ele fez isso, largou o seu conforto palacial para estar lá falando para as pessoas, administrando as pessoas. Quando falo isso, me lembro que o Espírito Santo, ele é um dos administradores. Quando diz a palavra que nós somos administradores, Paulo diz, cada um administra como o dom que recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. Multiforme significa muitas formas. Segundo as muitas formas da graça de Deus, ele nos usa para a glória do seu santo nome. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós somos administradores. E Neemias,
ele foi um administrador, ele administrou as pessoas, ele administrou os negócios, ele administrou as coisas de Deus, a fim de que a obra fosse completa e plena, e o nome do Senhor estava sendo glorificado e foi glorificado. Depois que Neemias termina tudo, ele então é eleito governador. E ali então começa a guiar o povo, e Neemias então reúne o povo e chama Esdras. Esdras, ele era um escriba, ele era um homem conhecedor, e quando Israel foi invadido, levado, foi queimado tudo, se perdeu também um cânon sagrado. E aí Esdras pegou o cânon e reuniu novamente, e Esdras se tornou sacerdote naquele lugar, e Neemias o governador. E ali estava a nação de Israel novamente sendo reconstruída. Depois que os muros foram reparados, as coisas começaram então a voltar ao normal, as casas começaram também a serem reparadas, as famílias começaram a ser restauradas, porque Deus estava agindo por meio de um homem chamado Neemias. E quando outros se juntaram a Neemias, a obra se tornou muito maior ainda. Por isso ele disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, porque Neemias entendeu que a obra de Deus é prioritária em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos parar de nos preocupar somente conosco, com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos deixar de ser mesquinhos, de ficar só pensando em nós, quando o reino de Deus está precisando ser povoado e nós somos instrumentos de Deus. Queremos ficar só no conforto do nosso palácio, da nossa casa, da nossa igreja, enquanto as pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Queremos ficar no nosso conforto palaciano, enquanto as pessoas estão sendo destruídas pelas drogas, estão sendo destruídas, marginalizadas, perdidas, e nós estamos fazendo o quê? O que tem sido a obra de Deus? Qual valor ela tem tido para nós? Neemias mostra que a obra de Deus, ela é prioritária em nossas vidas. Me lembro quando o Senhor usa João para escrever a igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, ele diz: conheço as tuas obras. O Senhor conhece todas as nossas obras. Ele conhece o que nós estamos fazendo, também o que nós não estamos fazendo. Ele está vendo tudo isso. Ele nos conhece, ele conhece a obra que nós estamos fazendo e qual a motivação que nós estamos fazendo, com a qual nós estamos fazendo esta obra. De fato, precisamos entender, como Neemias, que as coisas de Deus são prioridade. Neemias deixou de estar do lado do rei. Ele poderia muito bem ficar lá bajulando o rei. Não, ao invés disso, ele falou: vou reconstruir Israel, vou reconstruir a nação de Israel, os muros de Jerusalém, vou reconstruir a cidade, vou reconstruir as famílias, as pessoas, a sociedade, a comunidade, as casas. A obra de Deus deve ser prioritária em nossas vidas. Não podemos perder a oportunidade que Deus tem nos dado. Quando uma pessoa se aproxima a nós, muito embora agora haja tanta dificuldade de uma pessoa se aproximar a nós, mas nós temos um meio como esse, estou tendo agora aqui, você também tem, os meios, as redes sociais, né? Podemos enviar recados de Deus para as pessoas, falar de Deus para as pessoas. Precisamos ser instrumentos de Deus, porque a obra do Senhor, ela é prioritária em nossas vidas. A obra do Senhor é prioritária e Deus dará o seu galardão para cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, diz o Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O que é que você tem feito para Deus? O que é que eu tenho feito para Deus? O que é que nós temos feito para Deus? A obra do Senhor é prioridade? Ou nós só fazemos para Deus depois, quando dá tempo para nós fazermos? Nós fazemos as coisas para Deus porque é prioridade, ou nós só fazemos o resto, só damos o resto, para Deus só serve o resto, aquilo que não queremos mais? Nós precisamos entender que temos que fazer a obra do Senhor, ainda que isso nos custe muito, ainda que isso nos traga aflição. Paulo disse isso escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, versículo 5. Timóteo sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Evangeliza, Timóteo. Ainda que você sofra consequências. Paulo sofreu por estar pregando o evangelho, foi preso porque libertou uma mulher que estava possessa por demônios. Paulo foi apedrejado, quase morto, por conta de estar pregando o evangelho. Ainda que nós soframos consequências, continuemos fazendo a obra do Senhor, porque ele é galardoador, e não apenas por isso, mas porque nós o amamos e precisamos ter a sua obra como prioridade. Precisamos ter a sua obra
como prioridade. Em primeiro lugar na lista está Deus, segundo Deus, terceiro Deus, se der tempo, nós. Não podemos inverter essa ordem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois se der Deus. Não, Deus tem que ser em primeiro lugar. Neemias disse isso, eu estou fazendo uma grande obra. A obra que ele tinha para fazer, ele entendeu que era muito grande. Ele entendeu que a obra era realmente muito especial. Senão ele teria parado, eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu vou e retorno à posição. Não. As coisas de Deus não pode deixar para depois, porque amanhã pode ser muito tarde para as pessoas. Elas podem morrer e ir para o inferno. Quantas pessoas você conhece que morreu e foi para o inferno? Nós não sabemos se foi para o inferno não, mas se morreu sem Jesus, não tem outro lugar. O lugar é o inferno. Quantas pessoas você conhece que morreu sem confessar a Jesus? Pelo menos aparentemente, porque nós não sabemos ali nas últimas horas o que aconteceu. Mas quantas pessoas? Quantas pessoas? Deus está contando com você. Deus está contando conosco para lançar mão no arado sem olhar para trás. Para fazer a obra dele sem estar olhando para trás, sem estar olhando para as consequências, sem estar olhando para os ventos, sem estar olhando para as aflições, sem estar olhando até para os irmãos da própria igreja que se levantam contra nós. Deus está contando conosco, homens valentes, destemidos, para fazer a obra dele. Deus está contando conosco, homens de fé, para produzir frutos, para ser sal, para ser luz, para ser embaixador, para ser um evangelista, para ser uma carta, para ser um homem ou uma mulher de Deus, pregando o evangelho para todas as pessoas, a fim de que todos sejam salvos, transformados para a glória do Senhor Jesus. E sem contar que ainda seremos galardoados por ele. Paulo disse isso em Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, versículo 57. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão o Senhor. Ainda que não façamos para receber nada de Deus, Deus sempre nos pagará, nos dará galardão, nos dará presentes. E ainda veremos as pessoas indo para os céus. Então, o convite para você é esse. Você está pronto a dizer como Isaías, capítulo 6, versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 7, ele diz, depois disto, depois que o anjo Serafim pegou uma brasa, tocou na boca, e nos seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi erradicado. Ele disse, depois disso, ouvi uma voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Versículo 8, ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Não dizer, eis-me aqui, envia meu irmão, envia outro, envia o evangelista, envia o missionário, envia o pastor, envia a dirigente do círculo de oração, envia a dirigente dos jovens, envia-me a mim. Não envia-me, não envia você, envia-me a mim. Que Deus possa ouvir dos nossos lábios e também do nosso coração. Envia-me a mim. Estou fazendo uma grande obra, disse Neemias, de modo que eu não posso parar. Esta é a reflexão de Deus para nós nessa noite. Tenha a obra de Deus como grande, tenha a obra de Deus como prioritária, tenha a obra de Deus como importante, tenha a obra de Deus como extraordinária, excelente, e faça com excelência, porque para Deus temos que dar o nosso melhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que te dê a paz. Forte abraço, tenha uma excelente noite de paz, e se Deus nos permitir amanhã, um pouquinho mais tarde, porque nós teremos a live do nosso culto, amanhã é quarta-feira, nós temos culto, será o último dia da nossa campanha Desafio da Gratidão. São 7 quartas-feiras sem pedir absolutamente nada, só agradecendo a Deus. Este é o desafio, quando orar não pedir nada, em 7 quartas-feiras, e amanhã será o nosso último dia de campanha, né? E depois, então, de lá, estaremos vindo aqui para a nossa reflexão, possivelmente às 21h30 ou às 22 horas, mais certo, às 22 horas, se Deus assim nos permitir. Então, um forte abraço, tenha uma excelente noite de paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe aí com outras pessoas, se você foi edificado, edifique também outras pessoas, para a glória do Senhor. Um forte abraço, em nome de Jesus.